Numa certa medida, a gente sempre espera do amor a mesma coisa, vamos dizer, que é uma certa compensação narcísica, né? Se sentir amado para poder ficar de bem consigo mesmo, para ver aplacado as próprias angústias, para se sentir reconhecido. Isso está desde o bebê. Tem uma idealização do começo das primeiras relações que a gente está sempre procurando nas outras. Mas ele vai tendo modalidades. O amor, ele já ficou em segundo plano em relação à segurança material. Então, por exemplo, relações como um casamento arranjado. Não estava em questão o amor. A ideia de que um casamento é baseado no amor, ela é relativamente recente. Né? Ela começa mais no período moderno. Até então, o casamento era uma aliança social para as pessoas sobreviverem. Então, criou-se toda uma ideia do amor em primeiro lugar, e agora a gente está desmontando isso, ou seja, a gente está tentando fazer com que as relações não sejam baseadas na necessidade, mas no afeto. Mas o que às vezes a pessoa não percebe é que ela continua fazendo escolhas de relações equivocadas. O que eu acho problema nas reclamações é que geralmente elas não incluem quem está reclamando, né? Então você pega, sei lá, um cara que todo mundo sabe que é super solto, deixa todo mundo na mão, mas você acha que com você ele vai ser diferente, né? Quando você volta o filminho e fala, escuta, mas desde o primeiro minuto, do primeiro olhar, já estava colocado ali uma certa superficialidade na relação. Não estou falando daquelas relações cheias de má fé, que a pessoa, o homem ou a mulher vão te enrolando cinicamente e prometendo uma coisa que não vai rolar no final. Mas tem muitos indícios de que não vai rolar, seja pelo exagero do começo, seja pela falta de cuidado no começo, e as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de perceber que algo que é feito a partir do desejo é um contrato muito volátil mesmo, né, porque o desejo ele muda, tem um me engana que eu gosto, que rola de ambas as partes, né, é difícil você falar para uma pessoa eu não curto você, ou não curto mais, ou achei que curtia e não curto tanto, ou amava e não amo mais. É muito duro, principalmente se você gosta da pessoa e não quer vê-la sofrer. Então aí começam as enrolações, né? A pessoa vai se enrolando e aquele que não quer, aquele que ama, também quer se enganar. Não, mas ele falou isso, mas na verdade ele não está maduro ainda. Mas quando ele amadurecer, ele me ama tanto. Ele pode ser ela, tá? Eu estou usando os homens, mas na verdade ela gosta tanto de mim que ela não está nem aguentando. Então tem umas conversas fiadas que são. Então tem um que não tem coragem de dizer o que sente para não magoar, e o outro que não tem coragem de ouvir para não sofrer. Aí você tem a combinação perfeita do pior, né? Mas é o que mais acontece. É uma coisa muito curiosa que tem acontecido com essa geração também, que são pessoas que super refletem sobre a vida, super são emancipadas, liberais, mas elas acham que o que se passa na cabeça, as ideias maravilhosas de liberdade que elas têm, sofisticadas, corresponde ao mundo inconsciente e, infelizmente, não tem um abismo entre uma coisa e outra. Então, o que a gente combina aqui, a gente não consegue combinar com os russos, sabe? Fica uma conversa paralela. Então, eu vejo muitas mulheres feministas, muitos caras liberais, que não machistas, tendo ataques de ciúmes ou precisando muito do outro, porque são dois planos. Tem o plano das tuas ideias sobre o amor e tem o plano do que você vive. Se você não for muito honesto com o teu mundo interno, você fica num conflito tremendo. Então, o reconhecimento de fora, que a gente tanto pede, se ele não faz eco dentro, a gente fica pedindo uma coisa que pode vir quanto vier, não alimenta nada. O contrário também é verdadeiro. Você pode encontrar uma pessoa que não acha você bonita, que não acha você legal, e você fala, ok, porque eu tô bem com quem eu sou, entendeu? Aí o outro que não me ama, não me destrói, porque tem alguma coisa em mim que é suficiente. A vida não tem almoço de graça, né? A vida, ela é risco absoluto. Cada laço, cada coisa que você constrói, cada projeto teu, você só pode fazer na medida em que você assume o risco de perder, senão você não entra. E o risco de perder está dado de saída, porque as coisas realmente acabam, e tem pessoas que nunca chegam a ter uma vida intensa o suficiente, porque elas estão sempre com esse pé atrás, né? É uma escolha difícil amar, implica numa certa coragem. O amor implica em coragem. E as pessoas não estão, nessa geração principalmente, não estão a fim de perder nada. Né? Elas querem garantia de tudo, né? Eu acho que tem uma lição de casa para se fazer, de ser honesto consigo mesmo e de suportar
essa ferida narcísica, de suportar que pode haver alguém que não goste de mim e eu posso lidar com a raiva suficiente. Não há amor livre de raiva, mesmo o amor mais apaixonado. Por quê? Justamente porque esse que eu amo, ele pode desaparecer, me causando uma perda incomensurável, seja um filho, sejam os pais, seja o amor amante, né? Então o amor, ele sempre é ambivalente, porque o objeto amoroso pode me faltar, isso de saída me custa. Só que quando ele me falta, seja até alguém que morre, você fica com raiva de quem morreu, porque essa pessoa que morreu, que você amava, te deixou esse sofrimento. Agora, quando é uma situação do pé na bunda, que ainda foi eletivo, o cara resolveu te fazer sofrer, né? Não por sacanagem, mas que não te ama, aí a raiva vem total. Se for na paixão, é pior ainda, porque na paixão, o que está escondido na paixão é a raiva, o outro é perfeito, magnífico. No amor, a raiva já está colocada um pouco na conta, já é mais realista a relação, né? Então, as paixões, quando se tornam desilusões amorosas, elas vêm com uma carga de ódio tremendo, e a gente vai inventando uma história para justificar a nossa raiva racionalmente, dizendo que a culpa é do outro, né? Basicamente é isso. No consultório, que é a hora do vamos ver comigo mesma, né? Na hora de me escutar, na hora que você está lá na análise e que você para se ouvir, é a hora que essa conversa moles que eu acho de mim mesma com aquilo que eu realmente sustento se encontram, né? E é nessa hora que a pessoa fala assim, não, porque eu acho que um relacionamento é isso, aquilo que... Tá, mas e você? Ah, porque eu... Bom, o que é? Não, na verdade é o seguinte, eu não quero nada que ele saia contra as pessoas, ou que ela saia contra as pessoas, ou que a gente mole com mais um não sei quem, eu não quero nada disso, ou eu não quero ter filhos, ou eu quero ter filhos, ou... É a hora que a coisa, que você confronta isso. E é a hora que você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, no mundo das ideias, tá lindo esse negócio. No meu coração, naquilo que eu sou capaz, esse negócio de relacionamento aberto não rola. Ou esse negócio de relacionamento fechado não rola. Honestamente, mas com honestidade, que às vezes é difícil você escutar. E a análise vai te ajudando a falar isso. Olha, no plano de todas as minhas amigas fazem assim, tá lindo. Mas no plano real, daquilo que eu sustento, não terei filhos, não vou casar com duas pessoas ao mesmo tempo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você entendeu? A gente começa a decantar e ver o que a gente realmente quer. Mas isso só pode ser respondido no singular. Isso não vai ser respondido no cardume, sabe? Como tem muitos discursos sobre o amor, tem muito... Não necessariamente ele corresponde com o mundo interno. Toda vez que há uma relação de confiança, de fiança, né, de fé conjunta, e alguém trai essa confiança, a decepção ela produz uma fissura, produz uma fragmentação, né, que é muito forte. Estabelecer quais são as normas, as regras ali daquela convivência na própria convivência, inclusive porque algumas coisas que eu posso ter como expectativa no ponto de partida não necessariamente são aquelas do ponto de chegada, né? Nós somos flexíveis no movimento. Eu, Cortella, não quero ser, como lembrava, do mesmo modo o tempo todo. Eu não quero ser absolutamente diferente, porque isso seria sinal de volubilidade. Mas eu não quero ser também idêntico, né, em todos os modos. Isso significa também que a minha expectativa ela pode, sem dúvida, se alterar. É claro que você lembra a ideia de diálogo, né, mas a noção de diálogo ela não supõe, de modo algum, que se fique o tempo todo conversando sobre todas as coisas, porque fazê-lo desse modo é absolutamente perturbador. É no sacolejo da carroça que as abóboras vão se ajeitando, que ali você percebe, né, nesse modo do simples, do cotidiano, como é que é. Daí a necessidade da gente saber, né, que o diálogo importa, mas ele não pode ser contínuo. Tem que ter tempos de silêncio proposital. Aquilo que eu tenho como expectativa não necessariamente está no horizonte da outra pessoa que comigo está como tarefa. Se eu coloco uma expectativa sobre outra pessoa, é necessário que eu aclare essa expectativa para que ela não deixe de cumprir aquilo. Quando eu digo assim, eu espero que você
seja assim. Eu espero que você faça isso. Eu dou a outra pessoa, inclusive, a ocasião de dizer, bom, eu não sou assim, ou eu não farei. Agora, eu colocar uma expectativa que se transforma em tarefa ou dever da outra pessoa, e aí ela não realiza, porque nem consciência disso tinha, né, é jogar sozinho algo que tem que ser jogado, no mínimo, em dupla. Né, e nessa hora é absolutamente estranho. É um tipo de perturbação. Alguém colocar deveres para mim e não me aclarar. Daí que é preciso que quem coloca as expectativas, para que ela não se transforme, né, em algo que é uma decepção, e não apenas um desapontamento, ela precisa dizer, olha, eu espero que você faça isso. Eu disse, ué, mas e quando é surpresa? Bom, aí quando é surpresa, mas nem tudo pode ser surpresa o tempo todo, senão nós viveríamos aos sobressaltos, né? Nesse sentido, para que eu, né, não coloque aí uma decepção, que nem era para ser, é preciso que eu tenha noção de que a outra pessoa tem ciência e consciência, né, daquilo que está colocado. Do contrário, eu estou produzindo, né, a decepção. Aliás, algumas pessoas perturbam a si mesmas produzindo essas formas de contratempo, porque ela não precisa estabelecer compromisso, porque ela não precisa criar uma rota que ela tem de seguir adiante. Então, ela coloca sempre, né, a vara do salto acima, e nem alerta que era outra pessoa que deveria ter saltado, né, naquela trava, naquela altura. Ela diz, está vendo? Né, ninguém me ama, ninguém me quer, né, como cantava Dolores Duran e outras aí pela vida. Ora, é evidente que se eu crio, né, um fantasma, é necessário que eu dê conta dele. Melhor maneira de afastar fantasmas é acender a luz. Se você acende a luz, aí você vai ver duas coisas. Ou que o fantasma está lá, e aí você vai ter que enfrentá-lo, ou que ele não existe, portanto, esqueça. O que é o diálogo? É a gente acender a luz. Felicidade é igual à realidade menos expectativas. Por isso, não me cobre por algo que eu nem sabia que eu deveria dar conta, porque aí a tua decepção será inútil e, além de tudo, ainda vai fazer com que eu saia como algoz numa situação em que eu posso ser vítima, porque isso a conforta, né? Estar o tempo todo na condição de credora universal, né? Alguém que está sempre com a humanidade, em débito com ela, né? Ninguém me quer, ninguém gosta, ninguém me entende, ninguém me deseja. Às vezes pode ser assim, mas o tempo todo é um sinal, né, de desconexão, de disfunção cognitiva, para não usar um termo técnico, né? Nesse sentido, vale, né, aí a percepção de que a gente não necessariamente precisa imaginar que a responsabilidade pelos nossos equívocos esteja sempre do lado de fora. Por isso, não dê asa à cobra. Segundo e último, é claro, né, a vida é feita de escolhas, como eu lembrava, mas eu não posso fazer todas as escolhas. Isto é, não tenho a realidade sob o meu comando o tempo todo, mas aquilo que eu tenho sob o meu comando, eu preciso assumir a autoria da minha vida, preciso assumir o protagonismo, né, daquilo que faço. Afinal de contas, é preciso que a gente sempre deixe para nós uma margem de suspeita, né, sobre si mesmo. Por último, preciso olhar para dentro de si e conhecer-se. Mas cuidado com o que você poderá ver. Muita gente não aprecia o autoconhecimento, a autorreflexão, porque quando você olha fundamente para o abismo, ele olha de volta para você. E há pessoas que não querem olhar-se porque poderão enxergar algo que as obrigue a mudar de trajetória. Essa é uma escolha, mas, e aí eu termino literalmente, né, o grande, o estupendo, né, Antônia Bujana dizia algo que a gente não pode nunca deixar de lembrar. A Bujana dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. Se quer escolher, escolha. Quer escolher errado, também é escolha. Quer escolher certo, vai escolher. Como é que eu sei se a escolha é certa ou errada? Quando dá certo ou quando dá errado, não é um critério assim tão esotérico.